Eu sei que tá difícil a, a situação, a circunstância, mas precisamos de Deus na nossa vida. Precisamos ter fé nele. Porque assim como as plantas necessitam da terra para viver, a gente precisamos crer em Deus, viver em Deus. Tá difícil, mas uma vez eu ouvi uma palavra que. Uma palavra não, minha mãe me diz que tudo que é dado de mão beijada é tirado de mão beijada. E se até agora não chegou o que você pediu a Deus, o que você clamou a Deus, pode ter certeza, porque Deus está colocando raízes. Se uma planta, quando ela vai crescer, ela não cria raízes para baixo, para ela ficar firme. É isso que Deus está preocupado. Porque você está olhando para a sua situação e você não está vendo nenhum brotinho subindo. Mas Deus tá, como que eu posso dizer? Crescendo as suas raízes primeiro para baixo, para depois você crescer. Já viu aquele hino? Eu aprendi a crescer, eu aprendi a sorrir descendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Então, eu aprendi a crescer descendo. Então Deus está te formando, te forjando no chão para depois subir as raízes. Porque se você não tiver uma terra, uma raiz no chão, você vai morrer. E quem é a terra? É Deus. Então nós precisamos ter fé. Porque o que adianta a gente ter raízes, a raiz ser botada em um espinho? Não vai crescer a planta vai morrer. E nós precisamos ter fé. E é isso, a terra é a fé, irmão. Mas quem cuida de nós é o lavrador. E Deus também é a terra. Porque a gente nós não vive sem Deus. É isso que a gente precisamos entender, irmão. Porque tá difícil, mas você crê, irmão? Você crê? Já viu a história de Lázaro? Depois que ele morreu, Marta e Maria falaram, cadê Jesus? Aí depois que o Lázaro morreu, Jesus veio aparecer. Mas ali, ó, no meu ponto de vista, no ponto de vista dela, ela queria que fosse da forma que ela fosse. Que tipo assim, eu queria que fosse assim e pronto, livrou. Mas Deus livrou do mesmo jeito, só não foi da forma que eles queriam. Ele chegou depois, quando o cenário dizia que era o fim, onde todo mundo dizia que era o fim, mas Deus chegou com surpresa, porque quando alguém descobre a surpresa, já não é mais surpresa, concorda? Então Deus chegou com uma surpresa, Ele vai chegar com uma surpresa, que vai surpreender aqueles que te zombam e até mesmo você, porque Ele é um pai, Ele é o nosso pai, entende isso? Então nós precisamos crer. E crer não é você ficar de braços cruzados. Eu já falei muitas vezes nesse canal aqui. Mas é você movimentar, sem preocupação. Porque Deus proverá. Deus proverá. Pode ter certeza que Deus proverá. Bote a mão no peito e fala assim, Deus vai ser meu provedor. Ele foi, será e está sendo meu provedor. Para toda a eternidade. Porque se a gente dizer isso com a nossa boca, pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza que a gente vai ter fé. Porque Deus é o nosso provedor. E se a gente não dizer, que é o nosso provedor e ficar pensando que é nós com as preocupação, porque se eu tô com a preocupação, significa que eu vou ter que prover. Mas é Deus que vai fazer. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Então esteja de mão aberta. Esteja de mão aberta para receber isso. Não vai ser da forma que você queria. Não vai ser da forma que você pensava que Deus podia fazer. Mas ouvi uma palavra também que dizia: quem tem um porquê supera qualquer como. Ou seja, como eu vou fazer isso? Como que vai acontecer? Não importa. Porque Deus vai fazer. Por quê? Tá ouvindo? Porque Deus vai fazer. Então você não precisa ficar se preocupando como, porque Deus vai te exaltar. Ele ouviu o seu chamado. Ele ouviu. Na verdade, Ele que fez o seu chamado. E quando você foi lá nele e contou os seus sonhos, e se você não foi, conta os sonhos para Ele. Porque quando você for lá nele, os seus sonhos são também de Deus.
Porque o nosso propósito não tem a ver só com nós, mas tem a ver com as outras pessoas. Então, essa foi a mensagem, irmão. Se fez sentido com você, falou com você, compartilhe com alguém. Mas lembre-se, não pare de crer em Deus. Não fica com essas preocupações. Vá lá em Deus e fale essa dor, porque Deus proverá. Como que Deus proverá uma coisa que você não tem intimidade para ir lá nele e contar o que você está sentindo? Pode ser a menor das coisas, porque muitas das vezes quando a gente conta para alguém, pode ser grande ou pequena, ninguém provê nada, fala que está com você, mas muitas das vezes está falando, cadê a sua fé? Cadê a sua fé? E muitas das vezes a gente somos fracos, somos humanos, mas por isso que a gente precisa de Deus. Não é só precisar Deus na posição de abençoador, mas Deus como Pai. Porque muitas das vezes olha para Deus como o abençoador. Deus me dá bênção. Mas Deus é o nosso Pai, entende isso? Viva com Deus. Viva com Deus. Não olhe para as circunstâncias dessa terra. Não olhe só para os bens materiais. Eu não estou falando que você não pode conseguir conquistar as coisas. Mas conquiste com Deus. Não deixa que seus princípios sejam feridos. Então essa foi a mensagem, irmão. Compartilhe com alguém e se inscreva no canal, para que essa mensagem possa ser espalhada através do YouTube. E que Deus te abençoe.